Por meio do Decreto 1329 de 2021, o governo de Santa Catarina proibiu que as instituições de ensino públicas e particulares de todo o estado utilizem novas formas de flexão de gênero na língua portuguesa, algo que tem sido chamado de maneira comum de linguagem neutra, aquela coisa toda de ile, dile, menine e coisas patéticas do tipo. Pois bem, acontece que certo partido não gostou nada dessa decisão. Trata-se, é claro, do Partido dos Trabalhadores. Trabalhadores, o eterno passador de pano para regimes ditatoriais do terceiro mundo, como o cubano e o venezuelano, bem como propagador dos maiores escândalos de corrupção que este país já vivenciou, pois é justamente com a linguagem neutra que eles estão preocupados. E sabe a quem eles recorreram? Exatamente, ao STF, o Supremo Tribunal Federal, a única oposição atuante no Brasil. Ah, antes que eu me esqueça, você já me segue aqui no canal? Se não segue ainda, clique aí embaixo em se inscrever e também deixe o seu like e o seu comentário aqui no meu vídeo, porque isso me ajuda bastante. Isso se você curte meu trabalho, é claro. Me siga também no Instagram, @quintaessência. Continuando, como libertário, não posso deixar de frisar que qualquer decreto emitido pelo Estado é uma violência contra pessoas pacíficas. Governo nenhum poderia proibir uma instituição qualquer de utilizar o padrão linguístico que quisesse. Isso faz parte da liberdade de cada indivíduo e de cada grupo de pessoas. Proibir tal prática por meio de coerção estatal é antiético, é uma atitude reprovável do ponto de vista libertário. E isso definitivamente não faz qualquer juízo de valor sobre a questão. Princípios éticos são sempre princípios básicos que dizem respeito apenas à liberdade e à propriedade dos indivíduos. Superado o aspecto libertário, porém, precisamos convir. A linguagem neutra é uma besteira sem tamanho. Essa ideia patética de que usar determinados termos para abrir a mente da sociedade para os direitos das minorias não faz qualquer sentido, não tem qualquer resultado prático e serve apenas de tentativa de achacar a natureza cultural de um povo. Qualquer mudança idiomática imposta de cima para baixo é naturalmente violenta. Você lembra quando começou aquela onda de colocar X nas palavras, ao invés de colocar vogais que indicariam o gênero, A, E ou O? Éramos obrigados a ler textos impronunciáveis que traziam expressões como meninix, alunix e outras coisas simplesmente ridículas. Convenhamos, nada disso faz sentido. Mas se o objetivo é lacrar, o que menos importa é ter algum resultado objetivo. A lacração é um fim em si próprio. Pois bem, vamos falar do tal pedido realizado junto ao STF. Na ação direta de inconstitucionalidade, ou ADI, protocolada pelo PT, argumentou-se que o decreto em questão viola os direitos à igualdade, à não discriminação, o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à educação. Antes de falarmos dessa quantidade colossal de bobagem, é preciso perceber uma coisa. Nada dos argumentos éticos que eu citei a respeito das liberdades individuais foi levado em conta aqui. Apenas, como era de se esperar, lacração. Vamos lá. No que a não utilização da linguagem neutra violaria o direito à igualdade das pessoas? E mais ainda, no que isso fere o direito à educação? Claro que eu estou aqui aplicando toda a liberdade do mundo na utilização do termo direitos, que na prática são apenas privilégios. Mas vamos lá. No que a terminação de uma palavra pode prejudicar alguém, no que quer que seja? Para o PT, o fato de o gênero neutro no português ser o masculino é um dos símbolos do machismo socialmente enraizado. Aquela coisa do patriarcado, você entende? É como se uma língua inteira, com séculos de existência, tivesse sido pensada de forma a oprimir a minoria de 51%, que é a população feminina. Mas, novamente, eu pergunto, no que o uso da letra E ou O no final de palavras tanto prejudica a ponto de pessoas exigirem que o idioma materno de centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro mude? A incoerência do PT chega a ser formidável. O partido agora quer se fantasiar de defensor dos direitos dos homossexuais, mas nós sabemos bem o que pensa o ex-presidente Lula a respeito dessa parcela da sociedade. Pelotas é a cidade polo, né? Portadora de viado. Além disso, o partido sempre apoiou de forma incondicional governos claramente homofóbicos, como a ditadura comunista de Cuba e a teocracia do Irã. Além disso, se o PT está tão preocupado em utilizar os mesmos termos para homens e mulheres, por que motivos foram justamente os petistas que humilharam a nação inteira ao criar o termo presidenta, desconsiderando que o termo original já era uma expressão comum de dois gêneros? Aliás, com base na linguagem neutra, eu tenho uma sugestão para algumas palavras que se aplicam muito bem a certos membros do citado partido. Bandide, corrupte, safade, mensaleire, cachaceire, mandioque.
Na ADI é citado um tal Manifesto ILE para uma comunicação radicalmente inclusiva. Num dos trechos de um texto que eu encontrei na internet sobre esse tal manifesto, e que também consta da ADI protocolada pelo PT, nós lemos o seguinte: nossa língua não é flexível o suficiente para designar alguém que não se sente nem homem nem mulher. Se for assim, nenhuma língua no mundo será suficiente para dar conta da cada vez maior e crescente sigla que designa todos os grupos de pessoas que não se classificam como heterossexuais. Aliás, essa coisa de manifesto é tão tipicamente de esquerda. Manifesto do Partido Comunista, manifesto antropófago. Por fim, o PT diz que é necessário mudar a língua portuguesa, uma vez que a linguagem funciona como formadora e informadora do contexto de cada cidadão. E isso é bem uma verdade, se formos parar para pensar. A linguagem é uma característica própria do ser humano e que, aliada a outros elementos, define uma cultura e uma sociedade. Não é mero acaso o fato de a civilização ocidental como um todo ter no latim a sua base linguística, de forma mais direta, como no nosso idioma, ou no italiano, no espanhol ou no francês, ou de forma indireta, como em idiomas anglo-saxões. A deturpação forçada das palavras, porém, é um terrível mal para a sociedade. Uma vez que a linguagem, que em si é algo abstrato, representa, por outro lado, uma série de coisas e situações concretas, perverter a linguagem é perverter a realidade. É por isso que, vez após vez, partidos de esquerda lutam para destruir a linguagem como nós a conhecemos, seja reinventando certos significados, como ao dizer que qualquer coisa é fascismo, seja de forma mais direta, objetivando reinventar toda a forma de as pessoas se comunicarem. Neste caso específico, estamos falando de uma esdrúxula tentativa de neutralizar uma língua. Na célebre obra 1984, de George Orwell, somos apresentados a novilíngua, uma deturpação do idioma do povo de Oceânia, com vistas a criar uma nova mentalidade, mais obediente e submissa ao partido. Não tenha dúvidas, todas as vezes em que políticos se envolvem na alteração de um idioma, o interesse embutido na mudança é sempre esse: mais poder nas mãos dos governantes, mais controle sobre a população. A nossa língua não é morta, ela está em constante evolução e isso é natural e esperado. Mas essa mudança, como tudo o que surge naturalmente numa sociedade, é algo espontâneo, orgânico e que respeita o tempo de adaptação de uma cultura. Ao compararmos diferentes épocas, podemos perceber claramente as mudanças linguísticas que aconteceram, mas no presente, essas mudanças são quase imperceptíveis, acontecendo de forma natural e não traumática. E é por isso que elas são consensualmente aceitas pela população. São adequadas ao momento e, além de não prejudicarem a comunicação, apenas a facilitam e a tornam mais coerente com o presente. A linguagem neutra, essa criada artificialmente como uma tentativa de imposição social por parte de determinados grupos de interesses políticos que se dizem defensores das causas das minorias, porém, funciona de forma totalmente oposta. Não é algo orgânico, não é algo consensual. É uma violência linguística imposta sobre as pessoas, utilizando-se para isso de uma capa de suposta preocupação social. Mas convenhamos, a vida de nenhum homossexual melhorará com esse tipo de ação. Apenas a evolução natural da sociedade tornará a nossa civilização um lar melhor para todos. Por fim, cito uma fala da deputada estadual de Santa Catarina, Ana Carolina Campagnolo, ao comentar a questão. Sejamos claros, a linguagem neutra é errada e está tudo certo com a língua portuguesa, que possui inclusividade e neutralidade apropriadas. Não há discriminação na língua, e atacá-la por meio de um verniz bonito nada mais é do que promover o desmonte de um elo civilizacional. Bem, eu não poderia concordar mais com a deputada. Esqueça esse tipo de baboseira linguística que o PT e sua trupe tentam empurrar goela abaixo da população. É nosso dever moral repudiar esse tipo de tentativa de controle social. Nós devemos respeitar a língua de Camões, rejeitando todo tipo de artificialidade, não importa o motivo alegado para tal imposição. A ridicularização generalizada da língua neutra, ou melhor, neutre, por toda a internet, só demonstra como, de fato, a população odeia esse tipo de intervenção, especialmente se tal intervenção atacar diretamente algo tão básico e fundamental em sua vida, como a linguagem. Respeite a língua portuguesa. Escreva bem, leia bastante, se orgulhe de falar de uma forma correta e de concordar os verbos e os sujeitos. Somos bombardeados todos os dias por supostas obras de arte que falam absurdos como nós vai e outras falas de pouco intelecto. Também essas devem ser repudiadas. Nesta época em que vivemos, porém, em que tudo é relativizado,
Desde as relações humanas mais fundamentais até mesmo a própria língua, nós devemos nos posicionar de forma incisiva contra toda forma de controle social que os partidos políticos e os burocratas tentam nos impor. Rejeitemos a linguagem neutra até que ela caia no limbo do esquecimento, que é onde ela merece ficar.